Muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia de segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Fluminense e Bahia, Bahia e Fluminense, jogo na Fonte Nova. Vai ter pré-jogo aqui no Canal do Leste, é claro que vai ter pré-jogo, só que mais tarde, porque esse primeiro conteúdo aqui desta quinta vai ser para atualizar as informações do mercado de transferências. E não é que o mercado esquentou, o mercado está pegando fogo com tudo que vem acontecendo nesses últimos dias. O Fluminense numa encruzilhada, tentando avançar, montando uma mega estratégia para repatriar John Arias, ao mesmo tempo ainda com a possibilidade do Boanga, Nino no meio do caminho sendo especulado pelo Palmeiras, mas parece que na verdade quem está mais perto de fato do Nino é o Fluminense. Enfim, são muitas informações que vêm de lá para cá, daqui para lá, e a gente vai aos poucos atualizando, apurando e deixando você bem informado. Esse sempre é o objetivo aqui no Canal do Leste. Então, muito obrigado por todos vocês que já podem chegar aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal. Seu comentário também é sempre muito bem-vindo. O meu muito obrigado não dá para falar com todo mundo, mas sei que muita gente ontem nas redes sociais, por aqui também, desejando feliz aniversário, que foi ontem, na verdade, dia 4. Então, meu muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pela atenção, pela moral, por todos os dias vocês estarem aqui consumindo o conteúdo do Canal do Leste, que é o que que é o que dá sentido a tudo isso, né? Se vocês não estiverem aqui todos os dias, não tem por que existir o Canal do Leste. Então, mais uma vez, infelizmente, não tem como agradecer um por um, mas de coração, meu muito obrigado por todos que mandaram aí feliz aniversário. Para quem não estava sabendo, está sabendo também. Enfim, só agradecer a vocês mesmo e vamos com tudo para mais um ano. Se Deus quiser, vai ser um ano abençoado para todos nós. Vamos lá, vamos atualizar as informações e vou tentar ser bem objetivo aqui, porque, enfim, tem muita coisa saindo, tem muita coisa sendo publicada. Ontem a gente fechou o dia na expectativa por uma decisão final, por uma resposta final. A gente, pelo que a gente tinha de informação, até foi a amiga Alina Stari que publicou que o Fluminense tinha até ontem para responder ao Wolverhampton se iria conseguir cobrir a proposta do Palmeiras ou não, e a gente não teve essa resposta definitiva. E aí, da minha parte, obviamente passei o dia apurando, correndo atrás de informação, o que eu consegui eu trouxe aqui para vocês. No mais, o Fluminense cara, estava completamente fechado, à noite fechado no sentido de absolutamente ninguém respondia nada, né? Até pessoas com quem eu falo com frequência, estava todo mundo, algumas pessoas realmente não sabiam, porque essa decisão, toda essa negociação, tudo isso está numa cúpula muito restrita da diretoria de futebol do Fluminense, Matheus Montenegro, Mário Bittencourt, Paulo Angione, enfim, as pessoas que estão ali no dia a dia, que fazem parte da tomada de decisão do clube, são essas pessoas responsáveis. Aníbal Rochinal, gerente de futebol, enfim, são essas pessoas que tomam as decisões, e estava tudo muito fechado ali. E obviamente o Fluminense não queria que vazasse nada sobre essa questão do John Arias, porque o clube estava montando ali montou uma estratégia para fazer uma proposta que não necessariamente significa igualar a proposta do Palmeiras, mas sim realmente uma operação para tentar apresentar uma alternativa ao Wolverhampton, contando, e aí a gente pode colocar parcelas que o Wolves ainda deve das negociações do Arias e do André. A gente pode colocar, estou falando de suposição, tá? Alguma porcentagem de um garoto da base, uma prioridade de compra, enfim, situações que pudessem tornar uma proposta do Fluminense competitiva diante do que o Palmeiras ofereceu, sem ter que pagar a mesma grana. Que o Fluminense não tem como chegar, toma aqui 25 milhões, vou pagar 10 milhões de euros à vista, toma aqui e vamos pagar 25 milhões, não é essa a realidade. E claro, contando com a vontade do Arias, que fez essa promessa e vem mantendo constantemente contatos com a diretoria do Fluminense, e não foi diferente agora, já falei isso aqui, o Arias dá prioridade ao Fluminense, mas isso não significa nada se o clube não conseguir fazer uma proposta realmente competitiva. Então, enfim, qualquer detalhe dessa estratégia
tudo isso estava sendo mantido, está sendo mantido às 7 chaves. Talvez hoje, ao longo do dia, a gente tenha uma novidade sobre isso. Não sei se teve alguma alteração no prazo também, porque às vezes tem uma diferença da informação, chegou um dia antes, um dia depois. Não, a proposta, na verdade, só chegou na segunda-feira, não foi no domingo, a proposta oficial, enfim, pode ter algum desencontro aí e, portanto, ainda está em tempo da gente ter ao longo do dia, quem sabe, uma resposta definitiva em relação a essa situação do Ares, tá? Mas o que chamou a atenção ontem à noite foi uma informação publicada pelo jornalista Diogo Dantas lá no Globo, e confirmada por outros veículos também, por vários veículos, de que o Flamengo, o rival, chegou ao John Ares para fazer uma proposta de 22 milhões de euros, ao mesmo tempo em que negociava com o Paquetá, antes de fechar com o Lucas Paquetá. O Flamengo, que já sinalizava isso também, já tinha muita especulação, né, inclusive uns perfis idiotas lá, garantindo que o Ares ia para o Flamengo, né? Fizeram uma arruaça, como sempre fazem, a mídia segmentada deles, apoiado por alguns da mídia tradicional, né, dizendo que era apenas uma questão de tempo até o Ares vestir a camisa do Flamengo. Pois bem, o Flamengo fez essa proposta e o Ares recusou jogar no rival. Assim que recebeu o contato, na mesma hora, John Ares disse para o seu staff, para o seu empresário: para o Flamengo eu não vou. Foi a resposta que ele deu. Uma situação até parecida com a do Luiz Henrique, na época que o Flamengo foi lá contratar ele falou que para o Flamengo ele não queria ir, que ele não iria, e na época eu apurei muito sobre isso. Estava na Turquia, inclusive, voltando do Mundial de Clubes da Arábia Saudita. Enfim, aí o Textor foi lá, e aí a gente já sabe o que aconteceu. Acabou indo para o Botafogo. Mas agora, o Ares tinha dado uma palavra, ele não chegou a falar isso publicamente, mas internamente, a pessoas próximas, isso já era sabido, que ele não tinha vontade de ir para o Flamengo. Só que aquele negócio, chega a proposta, chega o dinheiro, e aí? É aí que a gente vê. Então essa proposta ela foi feita de 22 milhões de euros e o rival teve que botar o rabinho entre as pernas, seguir com a negociação com o Paquetá, que acabou sendo fechada posteriormente. E foi aí que o Palmeiras apareceu e fez essa proposta superior de 25 milhões de euros. Então tudo isso acabou, por outro lado, sendo uma tragédia para o Fluminense, né, entre aspas, né, porque eles fazem a proposta para o Ares, tem a proposta recusada, contrata o Paquetá, aumenta a pressão no Palmeiras, o Palmeiras, opa, tem que me dar uma resposta, vai com tudo, e aí sobe ainda mais a oferta para chegar e contratar e não ter chance de ninguém atravessar. E ainda assim o Fluminense está tentando uma forma de viabilizar isso. Nem estou entrando no mérito se é certo ou errado aqui não, é só mesmo informação. Uma coisa acabou levando a outra, e quando você tem os dois clubes... Foi o que eu falei, cara, assim, quando eles já saíram daqui, todo mundo já sabia. Quando eles voltarem, Flamengo e Palmeiras vão em cima. Tanto vale para o Ares quanto para o Nino. Só que o Flamengo agora está com muitos jogadores para a zaga e não tem necessidade do Nino, senão ia acontecer a mesma coisa. Todo mundo já sabia isso. E aí quando esses dois times estão concorrendo, botando grana, obviamente o valor vai lá para cima. Foi o que aconteceu. É o mercado que dita tudo. O mercado está pagando. Então, se o mercado está pagando é porque vale. Essa é a questão. Ah, não, mas não vale. Não, mas o mercado está pagando. Então vale. E aí, obviamente, tudo isso torna a situação do Fluminense muito mais difícil para tentar, enfim, atravessar, mudar os rumos desse negócio. Então, a situação é essa, ele recusou o Flamengo, a proposta do Palmeiras está lá, ela existe, agora é ver o que o Fluminense está bolando de fato, né, para conseguir contornar isso e convencer o Wolves a esperar para vender o Ares no meio do ano, ou convencer o Ares também a rejeitar, porque o Ares pode rejeitar a proposta do Palmeiras, né? Já falamos isso aqui. Se ele quer realmente vir, ele tem o poder de rejeitar a proposta do Palmeiras. Enfim, então vamos aguardar o que vai acontecer ao longo desta quinta-feira para a gente, enfim, quem sabe ter uma resposta definitiva a isso, porque aparentemente é uma situação que não dá para se alongar, porque o Palmeiras fez a proposta, tem pressa e tem um prazo. Então esse prazo naturalmente ele tem que ser cumprido. Sobre o Nino, saiu algumas informações foram publicadas no sentido de que o UOL publicou isso, afirmando que o Nino não vai ser negociado nessa janela, mas se ele fosse negociado, ele iria para o Fluminense.
e não para o Palmeiras. Mas tem também informação da ESPN confirmando que ele não vai ser negociado agora, que era a informação que a gente já tinha aqui ontem também. E aí surgiu uma outra notícia em alguns portais afirmando que o Fluminense teria uma reunião com o Zenit pela liberação imediata do Nino. Bom, e aí eu vou seguir aqui com o que eu já tinha apurado, outros colegas aqui, ali na Star, GE também já tinham apurado, que o Zenit realmente não pretende liberar o Nino agora. Essa liberação, essa venda, essa negociação, ela só ocorreria no meio do ano. Então o panorama é esse. E de fato, quem está na dianteira, quem está liderando essa corrida pelo Nino é o Fluminense. O Fluminense tem a preferência do Nino, isso não mudou. Há uma forçação bizarra da imprensa paulista para dizer que o Nino já está acertado com o São Paulo. Essa matéria, essa notícia de que eles enviaram um emissário lá para Abu Dhabi para negociar, ela não foi confirmada por nenhum outro veículo depois, né? Então, enfim, eu não vou dizer que o Nino não ouviu, não quer ouvir, até porque o Nino também tem o poder de negar a proposta do Palmeiras e falar, olha, eu só vou para o Fluminense. Minha prioridade é o Fluminense, eu quero ouvir o que o Fluminense tem a oferecer. Ele também pode fazer isso, assim como o Aras pode fazer, certo? Então, é claro que ele também vai ter um papel fundamental nisso. Mas tem uma forçação absurda de barra dizendo que ele quer Palmeiras, que ele já aceitou, que é isso, e todos os dias sai uma notícia. Né? E aí entra a mídia segmentada, entra a mídia tradicional, todo mundo. E a verdade é que o Nino sempre esteve alinhado aos interesses do Fluminense em relação a um retorno. Essa realidade, ela não mudou. Agora, significa que é uma garantia que vai... Não significa. Não significa. Mas isso é um fato que eu estou colocando aqui para vocês. E a volta do Nino, ela é muito mais factível do que o Aras, até pelos números envolvidos. Né? Outro jogador que foi especulado mais uma vez, porque no meio disso tudo tem a situação do Boanga. E ontem a gente já informou que a negociação estava paralisada, porque o Fluminense estava com o foco todo nessa situação do Aras. E precisa definir isso porque não tem como contratar os dois. Não tem como trazer os dois jogadores. É um investimento muito alto. Né? Isso já informei aqui para vocês ontem. E, enfim, essa situação ela permanece. Com o risco, claro, sempre de alguém dar para trás, do cara não querer negociar. O tempo joga contra o Fluminense nessa confusão toda. Nesse processo, nesse imbróglio, o tempo é um adversário também do Fluminense. Não só pela sua necessidade, mas também pela necessidade dos outros. E aí surgiu o nome do Emiliano Gomes, que é um jogador que jogava no futebol uruguaio. Essa notícia vem da imprensa uruguaia. Agora está no Puebla do México. Jogador que jogava no Boston River, foi especulado ano passado aqui no Fluminense, tinha uma negociação que acabou não dando certo. É um atleta assim, tem números razoáveis, nada de muito espetacular, mas até onde sei, e ninguém informou nada diferente, o Fluminense não tem outra negociação em andamento com o camisa 9, com o centroavante. Não há outra negociação em andamento. Então pode ser que tenha sido sondado de novo em algum momento, pode ser que tenha sido procurado, mas neste momento negociação, pelo menos até ontem não tinha nada rolando além disso que a gente já sabe, tá? Basicamente é isso, meus amigos. São as atualizações que temos e a gente volta ao longo do dia assim que tivermos a confirmação de alguma coisa. Pode ser que saia hoje, tá bom? Então, se você puder, sempre lembrando aquele like, se inscreva no canal, seu comentário é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado e a partir das 10h30, 11 da manhã, tem pré-jogo com todas as informações de Bahia e Fluminense e com novidades, com mudanças para esse jogo do Brasileirão. Um abraço, valeu!